Hoje, encontro de notáveis. Presença da Bárbara, tudo bem, Bárbara? Como é que está? Tudo tranquilo, tudo certo? Tudo tranquilo, tá agitada a política hoje, né? Tá Vindo um dia bom, agradeço demais pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Boa, obrigado. E a Paula Camacho também, que está aqui com a gente, já esteve aqui uma vez. Então eu quero que vocês... É o programa de vocês, pode falar o que vocês quiserem. Se soltem. No julgamento, quer saber o que é um encontro de notáveis. Quero saber como é que vocês estão vendo. Agora teve o voto do Fux. O voto do Fux, eu estava até conversando com a Bárbara lá atrás, que assim, a gente esperava que ia ter uma divergência, mas não desse tamanho, porque ele simplesmente desmontou por completo aquela farsa, porque não tem outro nome. É uma farsa, é um teatro que tava todo mundo ali bonitinho, concordando. Agora o Fux veio e falou a real, falou: esse processo inteiro é nulo desde a sua origem. Não deveria nem estar no STF. Começa por aí. Então é nulo. Ele já colocou nulidade em tudo. Deveria estar na primeira instância. Porque eles mudaram o entendimento que deveria ser no STF depois do crime, do suposto crime. Então, não deveria ser aplicado a isso. E eles mudaram exatamente para que ficasse com ar de legalidade, vamos dizer assim. E desmontou diversas coisas. Falou que não deveria ter pena aumentada pelo uso de armas, porque não tem uso de armas. Exato. Não tem nenhuma prova. O que tem ali na denúncia, eles são reportagens que falam que as pessoas envolvidas eram CACs, tinham posse de armas. Mas não fala que tinha armas. Então é isso que eles estão considerando. Diversas coisas. E o principal, que eu falei para você também, como é que você vai criminalizar conversas privadas que nem deveriam ter vindo a público? É isso. Porque imagina, assim, você... vamos supor que você mande uma mensagem para mim e fala assim: putz, eu não vou pagar aquele DARF lá. Vou sonegar esse imposto aqui. Aí, de algum jeito... Aí no dia seguinte você paga. Vai falar assim: quer saber? Vou pagar, mas a mensagem ficou lá. Aí vamos supor que a polícia pega essa mensagem e fala assim: ó lá, sonegação, cadeia. Ah, mas eu paguei, tá aqui o comprovante. Mensagem, mesmo que você não... Mesmo que seja legal, mensagem vai dar cadeia. É onde eles falam que houve muita criatividade nesse processo que tem lá no Talha-Ferro. Sim. Na primeira lá, foi até do Glenn. Do Glenn já tinha isso. Acho que foi do Glenn que tinha. Criativo. Você achou isso também? Ou você acha Lógico, por isso é considerado um crime impossível. Ele falou que o STF não tem competência para julgar esse processo. Então, ele fala do foro, que isso... Só que as mídias que não são mídias tradicionais, né, que são mídias independentes, que vinham falando disso. Na verdade, a direita estava falando sozinha, porque onde tinha que aparecer a verdade, não aparecia. Inclusive a questão dos presos do 8 de janeiro, as graves histórias de violação dos direitos humanos, histórias de tortura que estão acontecendo com os presos, nada disso apareceu nas mídias. As pessoas desconhecem, no geral, o que realmente, de fato, está acontecendo com toda essa questão do tal golpe que não aconteceu. Primeiro porque as pessoas não sabem o que é um golpe de Estado e não sabem que precisa de toda uma estrutura para que o golpe aconteça. Você precisa das instituições, você precisa do Ministério Público, da Polícia Federal, de um parlamento, do Exército, armas, alguém para assumir o poder. Aliás, nós estamos tendo uma aula do que verdadeiramente é um golpe de Estado. Todas as instituições em conluio contra o povo brasileiro. Então, ficou muito provado hoje, através de um julgamento técnico real, em que ele refutou cada uma das acusações, de forma técnica, desenhando. Ele deu aula e desenhou o Fux. Hoje foi uma surpresa. Agora, então, mas todo jurista, quando você vai perguntar sobre esse julgamento, até fala, não, eles exageraram um pouco. Em nome da democracia. Foi isso que foi vendido para todo mundo. Sempre é bonito. Para democracia. Então, o que está sendo julgado é uma tentativa de golpe. Então, só que a tentativa de abolir o Estado de Direito, a abolição do Estado, ele só pode ser tentado se realmente tiver um corpo, ou seja, condições. Eu não posso ser acusada de tentar te assassinar com uma arma de esguicho de água. Então, mas quando entra nesse aspecto que é o Estado, já é diferente. Já não seria essa mesma... Não seria isso. A interpretação. A interpretação não seria essa. Eu pensar que eu vou te matar. Não, aí você quer derrubar o Estado. É isso que eles estão falando nesse julgamento. Mas assim, eles poderiam até
ter imaginado, vamos fazer uma reunião aqui para ver o que a gente pode fazer. Fazer uma reunião, mandar mensagem, não é crime. Não é início de alguma coisa. Só passa a ser quando realmente tem quando tem o fato. Beleza, mas eles falam, eles pensaram isso, só não aconteceu porque o exército deu para trás. Então, mas aí que tá. Então, mas aí eles ligaram com o 8 de janeiro. E não tem ligação. Não tem uma ligação do 8 de janeiro com todo esse pensamento que poderia existir entre os caras que estavam no governo. Inclusive, no voto do Moraes ontem, ele fala que a ligação é justamente o Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos para disfarçar. É um golpe online, é isso. Não tem nenhuma ligação, isso é uma coisa agora, que ele... O primeiro golpe online do planeta. Agora, falando dos Estados Unidos, eu fiz a pergunta para o Alan Gani e passo para vocês também, que o Fux acabou dando munição para o Trump continuar a narrativa, que a gente sabe muito bem que está sendo uma perseguição ao Bolsonaro. E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai ser os próximos passos, porque aqui ninguém soube dizer o que vai acontecer com essa questão aí do Fux. A gente não falou, a gente falou nada com nada, eu queria saber de vocês, encontro de notáveis aqui. Bom, eu acredito que eles estavam muito confortáveis em condenar Bolsonaro até então, até a lei Magnitsky ser aplicada no Moraes. A partir de agora, eu acho que eles não estão tão confortáveis assim. Inclusive, o Fux, ele votou para a condenação do pessoal do 8/1, sendo que eles não deveriam ser julgados no STF, mas foram mesmo assim ele condenou. Então, houve uma mudança daquilo para agora. O que mudou? Isso a gente tem que saber. Então, eu acredito assim, conforme vier mais sanções, eles podem ir indo retornando cada vez mais. Não quero que chegue em mim, não quero que chegue em mim. Então, isso a gente não dá para saber, porque as sanções a gente não sabe se vai ser aplicada neles agora ou possivelmente na esposa do Moraes agora, por exemplo. Estendendo para a família, né? Para outros ministros. Mas o que estão falando é que querem agora. O que muda o voto do Fux? Lembrando que tem uma sequência agora, né? Tem Carmen Lúcia e tem também o Zanin, que a gente já sabe os votos dos dois, não precisa muito raciocinar qual vai ser. O que muda o voto do Fux para frente? Primeiro, eu acredito que foi muito importante esse voto do Fux hoje, porque ele ficou bem detalhado e exposto tudo aquilo que as mídias independentes vinham falando e aquilo que a grande massa não tinha conhecimento, porque não via. Se você perguntar para uma pessoa na rua, ela vai repetir, porque as pessoas reproduzem aquilo que aparece em toda a televisão. E se você liga em todas as mídias, elas repetem a mesma narrativa, o mesmo discurso fixo de golpistas, terroristas. Então as pessoas só repetem. Elas não tinham conhecimento. Hoje, a televisão brasileira será obrigada a veicular a verdade sobre a refutação de um julgamento muito técnico de cada uma das acusações feitas. E ele refutou muito bem, de forma muito técnica, mostrando na lei o crime impossível e, aliás, todos os crimes que foram, todas as acusações, né, todos os crimes que foram imputados, todos eles foram reputados com base legal. Então, mas... E não com conjecturas. Então, mas no frigir da bagaça, na fritura de tudo que está acontecendo, o grande objetivo é tirar o Bolsonaro do jogo. Já tiraram? Esse que é o negócio. E a direita? É tirar o Bolsonaro e tirar essa ideia bolsonarista, que existe uma ideia, nós temos uma audiência bastante bolsonarista, inclusive os bolsonaristas que assistem, eles não gostam que você venha com qualquer coisa que não seja a esperança do Bolsonaro voltar, tal, e não sei. Eu acho que isso já está decidido pelas pessoas, pela elite brasileira. O tal sistema. O tal sistema que falo, já está decidido que não tem mais Bolsonaro. Eu acho isso. Sim. Eu só acredito numa eleição justa se vier Bolsonaro contra Jair Bolsonaro. Está na cédula. Senão vai ser um acordo que vão fazer ali num jantar, uma coisa ali, e aí vamos embora, vamos ver como é, vamos ver se o povo esquece o Bolsonaro. Ainda mais eu acho. Fala sobre o futuro que ele tinha perguntado, e a gente estava conversando, que a gente estava de resenha sobre tudo isso, Emílio, lá no bastidor. E ela estava falando o pensamento que ela tinha em relação ao futuro que ia acontecer depois disso, sim. Vamos lá, futurologia. Nós acertamos tudo, senhoras e senhores. Vamos lá. Bom, o que eu acredito que pode acontecer agora é abrir uma esperança para ir para plenário, porque agora, já que teve uma divergência assim tão forte do Fux,
A defesa pode entrar com um pedido com recurso, os embargos lá, para ir para plenário. Aí, quero ver qual dos 11 vão lá colocar digital, falar, ó, quero condenar Bolsonaro, com a Magnix aqui colando, dando cheirinho no cangote deles. Exatamente. Agora você estava falando, Emílio, que eu te cortei para ela poder concluir. Claro. E que você acha elegante. Organizando aqui, muito elegante, né? Precisa vir mais aqui, porque me interrompem muito. Foi muito bem. Qual é o seu pensamento do futuro? Não é no do futuro, mas você estava falando sobre querer tirar o Bolsonaro do páreo. Isso está muito evidente, isso é muito lógico, até porque os próprios ministros já se manifestaram como acabamos com o bolsonarismo. Certo? Nós vamos agora colocar à margem o extremismo, certo? E esse tipo de colocação aí que eles vêm expondo, então ficou muito evidente. Além disso, a política em si, o cenário vem demonstrando que quer realmente o Bolsonaro fora. Eles estão forçando uma escolha qualquer, além, né? Eles estão pedindo, estão forçando o Bolsonaro a abençoar alguém para o jogo seguir. Exatamente. Né? Batiza isso aqui, aí. É esse. Eu acho que é isso. Exatamente, que vai ser o escolhido. Eu vejo que esse processo é uma peça de marketing para tentar tirar toda a credibilidade do Bolsonaro, para tentar sujar o nome do Bolsonaro. E não deu certo, porque ficou claro que é uma perseguição política, principalmente depois do voto do Fux, ficou claro. E, Emílio, o brasileiro é muito empático com perseguição. Sim. Eu sempre lembro da Juliette. A Juliette, ela foi super perseguida no Big Brother e foi alçada, né, como grande vencedora. E foi justamente, tipo assim, ela era uma pessoa comum. Ela foi levantada assim justamente por causa da perseguição. Então, o brasileiro, em geral, ele é muito empático com perseguição. Então, eu vejo que isso foi um tiro no pé mesmo. Fortalece o Jair Bolsonaro? Vocês acham que no final de tudo isso, que era para descredibilizá-lo, fortalece? Eu acho que fortalece sim. Existem os bolsonaristas, a direita que apoia Bolsonaro, existem os esquerdistas que apoiam Lula e a esquerda, e existe o centro. E o centro que é o fiel da balança. Então, você tem que convencer essas pessoas do centro, porque uma hora eles voltam na esquerda, outra hora na direita. E esse processo, do jeito que está sendo desenhado, desse jeito, com diversas ilegalidades, eu acredito que vai convencer muito mais pessoas do centro a ir para a direita. Vocês trabalham no jornalismo opinativo, deixa eu dar uma provocada nas meninas aqui, pois... o Zuzu, hein? Provocador. O provocador Zuzu. São provocações, assim, não é preciso a gente sair um pouco do muro aqui. Estão falando o seguinte, que supostamente todo esse julgamento agora é para fortalecer já o Tarcísio no centro. Então tem uma direita que está nos Estados Unidos que não concorda com o Tarcísio e o centro, que a gente já sabe como é que ele anda, já quer o Tarcísio para estar lá e Jair já se movimentou. Quando ele fez aquele discurso, agora recente, o Tarcísio, foi para um alinhamento estratégico, segundo até a pontuada do Gani aqui. O Tarcísio já é o candidato que o sistema quer e o centro também? Você falou que o centro que precisa definir. Eu acredito que sim, principalmente porque o Tarcísio, ele tem o centrão com ele. Ele tem o Kassab no governo dele. E o Kassab, ele é o dono do maior partido que levou a maioria das prefeituras ano passado. Ele tem uma bancada enorme de senadores. Então, ele tem o centrão perto dele. Tendo o centrão perto dele, ele automaticamente já é bem visto pelo centrão. E pelos isentões... E pelo pessoal que não quer Bolsonaro, também não quer Lula. Eles olham o Tarcísio com olhos muito mais atraentes, vamos dizer assim. Você também concorda? Sim, e ele conversa bem com os dois lados. Isso é perceptível, tanto que as pessoas consideram ele um centrão mesmo, porque ele conversa bem com a esquerda, com o centro, com a direita. Ele tem esse perfil que as pessoas, ultimamente, eu acho que tem se inclinado mais em virtude desse peso que tem trazido todos esses acontecimentos, alguém que converse com todos os lados e que seja mais moderado. Porém, eu sou uma crítica em relação a isso, porque eu acredito que a moderação, ela não é um espectro político. E a moderação leva a tendenciar, geralmente, quando a moderação é o cima do muro, ela sempre cai para o lado da esquerda. É o que falam que é o tucano, né? Mas, Bárbara, você não acha que assim... É camisinha de comuna. No Brasil, como diz o professor. Desde 1970, porra. A gente tem que fazer o que é possível, porque, veja, por exemplo, o Bolsonaro. Ele não quis
né? Ele quis ir para um lado, não quis ficar em cima do muro, não se alinhou ao centrão, tudo bem. Assim, em alguns pontos. E aconteceu o que aconteceu. Não conseguiu ser reeleito, caíram em cima dele, perseguição, tudo mais. Talvez o Tarcísio, olhando isso, ele esteja tentando fazer uma outra estratégia. Sim. Vou me alinhar ao centrão, porque olha o que acontece com quem não se alinha. Exatamente. O que acontece aqui, assim, eles sofreram de abstinência. Eu entendo o seu ponto, entendo. Tanto que tem muita gente que não apoia o Tarcísio, que é bolsonarista, não apoia o Tarcísio exatamente por causa disso, do que é em cima do muro. Isso. Mas na manifestação foi estratégia. Desculpa te interromper. Na manifestação, então, foi uma estratégia do Tarcísio? Acho que sim, principalmente porque foi durante o julgamento do Bolsonaro. Principalmente por causa disso. Então, mas aí que tá. Vocês têm que analisar a artimanha. Porque esses caras são malacos. Não é, que a gente é muito bom. São boas pessoas. Gente do bem, gente legal. Olha essa pesquisa. Olha que sacanagem que tem essa pesquisa. O Alba que me mandou aqui. Saiu uma pesquisa já vou falar já. Pesquisa CNT. Diz o seguinte, presta atenção, professor. Você que gosta de pesquisa. Você que é um homem das estatísticas. Maioria, nós vimos as manifestações que tiveram aqui pro Bolsonaro. Maioria. Nunca teve tanta gente na rua. Exato. A pesquisa, CNT, maioria não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou seja, nem se chegar com um revólver na cabeça do cara e falar, olha aqui, ó, você vai votar no Jair Bolsonaro. O cara fala, não vou. Pode me matar aqui que eu não vou. Votar nem desvotar. Olha, nem que venha com um botijão de gás. Olha como pague a conta de luz. Vocês entenderam? Sim. Vocês entenderam como é que eles vão empurrando o negócio? Como é que o jogo vai sendo jogado? Eu vou votar. É assim, amigo. É assim. Aí quando você vai ver, você tá falando. Tem do Lula nessa pesquisa? Não tem. O Alba que me mandou. O Alba gosta de mandar. Então vejam onde é que tá Tá sem clima nas férias. A sacanagem. Isso é capaz de influenciar a grande massa. E ainda é capaz de influenciar. E a mídia, ela trabalha desse jeito. Com a narrativa, porque quem domina a narrativa ganha o jogo. A mente das pessoas. É isso aí. E automaticamente está dominando a percepção da realidade. Porque as pessoas não conseguem olhar a realidade e fazer uma analogia entre a realidade e uma merda. Uma pesquisa. Essa pesquisa. Essa pesquisa. Fiz uma pergunta para a Bárbara, uma pergunta provocativa na linha do Zuzu. Provocador também. Encontro de notáveis hoje aqui no Pânico. Bárbara Cogos e a Paula Camacho. E também queria ouvir a Paula. Vai, Marge. Mas será que muitas vezes não precisa de mais estratégia de moderação? O país não avançou muitas vezes na moderação. Reforma trabalhista do Temer foi um período de moderação, de composição. Reforma do teto de gastos, o próprio plano real foi um plano de composição. Então eu pergunto para vocês, será que também não dá para ser de direita e diminuir um pouco a tensão, a temperatura e ser mais moderado? Aí estamos entrando na área do Tarcísio, exatamente. Que ele está conseguindo pegar ali o centrão, está conseguindo pegar os olhos do centrão, está começando a ser moderado, ele é muito bom, ele está fazendo um bom trabalho aqui em São Paulo. E isso vai espalhar. E detalhe, ele ainda não é conhecido no Brasil todo, imagine quando ele for. Então eu acho que nesse sentido de moderação faz sentido. Agora tem que convencer um extremo. Porque você está ali no meio. E os extremos, assim, a esquerda não vai votar no moderado. A direita também Pelo contrário, falando Paula, que também ele é não o queridinho da esquerda ultimamente. Quem? O Tarcísio, ele tem sido elogiado pela esquerda. Até o Dirceu chegou a falar que não, ele é o escolhido do centrão e é uma boa opção. Ele tem sido um nome que tem precisa combinar com o povo, né? Exato. Precisa. O problema é o povo. O povo que é o que manda. Mas o povo... O povo mais ou menos, né? A democracia não tem emanado do povo. Eles têm que enganar o povo, combinar com o povo. Mas então quem levanta a mão da direita agora para uma corrida presidencial, ele pode então se ferrar lá na frente? Por exemplo, o Zema já falou que ele está afim. É verdade. Eu quero muito. Quem fala eu quero muito lá na frente...
Porque pode mudar o cenário, como Mas vocês eles estão mudando o discurso também. Além de poder mudar o cenário, cada dia eles falam que não vem o candidato. Depois, eu venho o candidato. Aí eles falam, eu venho o candidato de forma veemente. Aí o presidente do partido deles diz que eles não vêm candidato. Então... Tá confuso. Você Não, sabe e que também o Caiado ele falou o seguinte, que é todo mundo da direita contra todo mundo no primeiro turno e depois cada um vota no que Ou tiver. seja, elege direto o PT, né? Mas você vê que na direita a gente está sofrendo com muitas opções. Na esquerda não tem. É só o Lula. Se o Lula sair, quem que vem depois do Lula? Não, mas o Lula, não sei se vocês perceberam. A o Lula, Gleisi Hoffmann. Não. O Lula quer fortalecer o Senado. Vem Zé Dirceu. Opa. Zé tá aparecendo. Olha o Lula aí, o que ele tá... Mas a direita também. A direita também tá focando nisso. Eu sei, mas a direita tá super dividida. A direita está dividíssima. Verdade. Quem é o Senado aqui em São Paulo? 70 à direita. O Lula ele está preocupado em fazer um Senado forte. Vem Zé Dirceu, vem um monte de... A direita tá zoada. Tô derrite. Tá zoada? Zoada. As notáveis. Você acha que a direita tá zoada? Dividida. Eu acho que não. Eu acho que ter gente demais é muito melhor do que ter gente de menos. Mas muito cacique, né? Gente demais e todo mundo querendo mandar. Esse é o grande problema. Mas, por exemplo... todo mundo seguindo uma filinha, vamos lá juntar todo mundo e fazer o que tem que ser feito. Eu acho que iria, mas do jeito que tá cada um querendo ser protagonista, é difícil. Mas imagine num segundo turno, qualquer um da direita que for contra o Lula, vai todo mundo se unir contra o Lula. Cuidado que foi o pensamento do chapa-tênis. Eu quero acreditar. Esse foi o pensamento do Sérgio Moro. Né? Mas ele chegou a apoiar. Ele viu que eu sei, mas quando você divide, todos perdem a força também. Sim, não é isso? Eu também concordo. Eu quero acreditar que eles estão fazendo uma pré-campanha de visibilidade, para eles ficarem mais conhecidos nacionalmente e no futuro, caso dê continuidade a essa façanha, essa falácia do tal golpe, que eu não acredito. Eu posso estar muito enganada, lógico, cada um analisa da forma que entende o jogo, mas eu não acredito que o Bolsonaro vai ser condenado dessa forma. Inclusive, eu acho que eles vão tentar arrastar e se estender. Por quê? Isso vai, além de colapsar economicamente, a gente viu o exemplo do Nepal... Né? Então, assim, eles vão atingindo o grau máximo e as pessoas também vão se inflando. Você acha que não vai decidir agora? E pode acontecer também até uma interferência internacional, que já foi falado pelo Trump. Então, eu não acredito que eles fosse macho mesmo, como são, com quem não presta, com quem é pequeno, se fosse sou macho, vou condenava. Mas você acha que vai jogar pro ano que vem, ano eleitoral? Eu acho que pode querer jogar. E mesmo assim, ainda estender. Porque imagina tudo isso acontecer no ano eleitoral. Pode prejudicar muito pra ganhar a eleição. Tempo, né? Estrategicamente. Exatamente. E pode dar tiro no pé, porque se jogar isso para a próxima eleição, todas essas injustiças sendo impostas, para a próxima eleição, isso vai defenestrar a esquerda. Eu acho que não, viu? Eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que vai decidir agora. Sexta-feira já tenho... quem queira mesmo, para que tudo se desenrole logo. Porque eu acho que o pensamento desse é: deixa o Bolsonaro preso, o povo esquece. O brasileiro esquece muito rápido. Olha, ninguém lembra do Jô Soares. O brasileiro esqueceu do Silvio Santos. É verdade, mas Emílio, Silvio Santos, você não pode esquecer. Não sei não. 30 anos. Você não pode esquecer que toda essa atuada não é só contra o Bolsonaro, é contra a direita. Então ele pode ser preso, mas quem é de direita continuará sofrendo e não vai, pode ser que não suporte, que colapse. Essa direita é o Bolsonaro. O que representa tudo isso que a gente está falando, todos esses caras, o Jair, o Tarcísio, o Zema, a Tereza Cristina, começou com o Bolsonaro. As pessoas acreditam no Jair Bolsonaro. Que se entrar alguém é porque não tinha Bolsonaro. É isso que eu digo. Se não tiver Bolsonaro na eleição, vai ficar uma coisa assim, a consequência eu não sei qual vai ser. Não é uma coisa assim, eu vou só finalizar que aí você fala, Paulinha. O que acontece? Além de tudo isso que eu falei sobre esse colapso que pode acontecer para o ano que vem, vai ficar muito bem claro que o país, que o Brasil, que está sendo olhado pelo mundo, de fato é uma ditadura.
Isso não vai ficar simples assim. Pronto, instalamos uma ditadura, ponto final, ele não vem candidato. Se o Bolsonaro não vier candidato, está instalada definitivamente uma ditadura. E aceitar... Ninguém quer muito o Bolsonaro. Não tem volta para isso. Não principalmente pelo motivo pelo qual ele está inelegível, que foi simplesmente uma reunião com os embaixadores. Isso. Olha, eu agradeço por presença. Deram um show, hein? Muito bom. Muito bom. Deram um show, Chupa Globo. Bárbara Cogos esteve aqui com a gente. E também a presença da Paula Camacho, esta dupla fantástica. Espero que voltem mais vezes. É o Encontro de Notáveis. Muito obrigado. Foi muito legal. Obrigado. Obrigada.